Olá, alunos do quinto ano, tudo bem? Aqui é o professor Anderson, professor de arte do Colégio João e Marcela, e vamos dar início à aula dessa semana. Mas antes, eu gostaria de dizer que fiquei muito feliz em poder reencontrar, talvez não todos vocês, né? Alguns alunos acredito que não puderam ir ao drive-thru no último sábado no colégio, mas fiquei muito contente em poder rever pelo menos alguns de vocês que passaram ali rapidinho. Fiquei muito contente. Na semana passada, nós não tivemos aula de arte, pois foi feriado. E na semana anterior, nós fizemos um trabalho chamado Animais na Arte. Então agora nós vamos relembrar o último tema que estudamos da nossa apostila, que foi a arte da monocromia. Lembra que vocês fizeram? Que é uma arte utilizando vários tons da mesma cor. Diferente da policromia, que é uma arte que é utilizado várias cores diferentes. São utilizadas várias cores diferentes. Então, encerramos essa parte aqui, onde teve a escala tonal monocromática, né, que fizemos o exercício, e vocês vão agora para a página 82. Na página 82, tem um diálogo aqui das crianças se preparando para a atividade prática de pintura, como se elas estivessem indo lá para a sala de arte. E tem algumas dicas aqui que são bem interessantes. Então vocês vão acompanhar a leitura junto com o professor. Faça sua pintura a partir do esboço no suporte definido para isso. Então, o esboço é o desenho e o suporte foi a folha de papel que vocês utilizaram, certo? Vamos ler agora esse diálogo deles na sala de arte. Cada um fez na sua casa devido à quarentena. Alguns cuidados são importantes para o resultado do trabalho. Organize o local em que irá trabalhar. Se necessário, forre o chão ou a mesa. Não introduza o pincel ou outro aplicador que esteja sendo usado com uma cor diretamente no pote de uma tinta de cor diferente. É o que o professor sempre diz. Lavar o pincel antes de trocar de tinta, de pote, né? A gente fazia isso quando estávamos juntos. Antes de usar outra cor, limpe o pincel. Utilize palito de sorvete ou cabo do pincel para retirar um pouco de tinta e colocar na paleta para fazer misturas necessárias. Após o uso, lave bem os aplicadores de tinta com sabão e coloque-os no sol para que sequem. Os potes de tinta devem ser bem fechados e guardados em local onde não bata sol. Antes de tampar os potes, limpe a tinta que fica nas bordas da tampa, porque senão acontece, lembra que alguns alunos não conseguem abrir o pote da tinta? Por quê? Porque a tinta secou ali na tampinha. E quando os pincéis estiverem secos, guarde dentro de uma caixa na horizontal ou dentro de um recipiente, por exemplo, um copo virados com as cerdas para cima. Que é mais ou menos como o professor faz aqui, ó. Que ele guarda os pincéis com as cerdas para cima. Porque se seca ao contrário, a cerda vai secar torta, tá? Mas, como vocês estão em casa e nem todo mundo tem tinta, muitos alunos fizeram de canetinha e de lápis de cor aquele trabalho. E ficou muito bom. Alguns alunos fizeram de tinta porque tem tinta em casa. Alguns fizeram de cera, de canetinha e de lápis de cor, tá bom? Agora, o que vocês vão fazer? Na página 83, vão colocar a data de hoje na página 83 e vão responder essas questões. E essas questões são pessoais. Então, cada um vai olhar para aquele desenho que fez, lembra metade, metade? Vai responder essas questões. Então, eu não vou colocar a resposta aqui no meu. E também não vou colocar a resposta na tela, aqui embaixo. Porque são respostas pessoais. Então, vamos lá. Coloque seu esboço ao lado da pintura e reflita sobre os pontos abaixo. Então, pega lá o seu desenho. Aquele que vocês fizeram metade, metade. Durante todo o processo, em qual etapa da produção teve mais dificuldade e em que ponto sentiu olha só, durante todo o processo, em qual etapa da produção você teve mais facilidade? O que foi mais fácil? Desenhar ou pintar? Fazer a monocromia ou fazer a policromia? Em que ponto sentiu mais dificuldade? O que foi mais difícil? Desenhar, pintar, fazer a monocromia ou fazer a policromia? Escrevam aí. Tem as linhas aqui para escrever. Não é para responder na frente. É responder aqui nas linhas, tá bom? Segunda questão. Na etapa em que teve mais dificuldade, como conseguiu superá-la? Então, não estava conseguindo fazer monocromia, não estava conseguindo fazer policromia, não estava conseguindo fazer o desenho. Que estratégia você utilizou para conseguir fazer o seu trabalho? Escrevam aí. Terceira.
De qual etapa da produção você mais gostou e por quê? Qual é a melhor parte? Desenhar? Foi pintar? Foi pintar qual? A policromia ou a monocromia? E mais uma questão, e acaba. Você gostou do resultado final da produção? Sim ou não? Você gostou do resultado? Por quê? Qual foi o lado que você mais gostou? O lado da monocromia ou o lado que está policromia? O que você não sabia ou não tinha vivenciado sobre técnicas de pintura e aprendeu durante esse processo? Registre suas conclusões no espaço a seguir. Você já sabia o que era uma policromia? Você já sabia o que era uma monocromia? Então você vai escrever todas essas respostas aqui. Não vou colocar o meu aqui, porque o meu desenho é um e as minhas impressões, as minhas dificuldades são umas. E cada um de vocês fez um desenho diferente, tem facilidades e dificuldades diferentes, ok? Terminando isso, vocês vão para a página 84 e vamos começar o capítulo 18, certo? Então eu vou dar um tempinho agora para vocês fazerem a página 83 e abrir na página 84. Agora que vocês já terminaram a página 83, nós vamos começar o capítulo 18, que se chama A Crítica da Arte. Nós vamos precisar adaptar esta atividade, já que vocês não vão poder pegar o trabalho que o seu colega fez, certo? Então nós vamos ver o que é a crítica da arte, como fazer uma crítica da arte. Você já deve ter visto na televisão, em revistas, jornais, youtubers que fazem críticas de livros, críticas de filmes, críticas de peças musicais, de álbuns musicais e mesmo de pinturas de obras de arte. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho o que é a crítica da arte e vocês vão ser críticos de arte hoje. Só que a ideia do livro, é claro que é uma ideia sem pensar em pandemia, seria eu pegar o trabalho de um colega. Vamos supor, eu pego o trabalho do Matheus, eu pego o trabalho do Lucas, eu pego o trabalho da Emanuele, certo? Eu pego o trabalho da Júlia, da Rebeca. Só que, mesmo que nós estivéssemos juntos, vocês não poderiam pegar o material dos seus colegas. Pelo menos esse ano isso não pode, né? Por questões como que eu iria, por exemplo, passar álcool em gel numa pintura, né? Para vocês poderem pegar. Então, eu vou, depois dessa explicação, mostrar qual vai ser a obra de arte que todos vocês vão fazer essa crítica da arte. Bom? Mas antes que o professor revele, né, qual vai ser essa obra, vamos lá. Página 84. É uma conversa. As crianças estão ali na sala de arte se preparando para serem críticos da arte. Então nós vamos ler juntos. Aqui, pessoal. Quando um artista termina uma série de pinturas, ele pode organizar uma exposição para que o público aprecie seus trabalhos. Igual nós sempre fizemos aí no colégio, né? Vocês sempre fizeram trabalhos de arte e de outras matérias, disciplinas também, e a gente organizava, né? Vocês sempre me ajudaram nisso, a nossa exposição. A gente colocava os trabalhos expostos ali no colégio, né? Algumas exposições são individuais. Então, por exemplo, aqui atrás de mim, vocês estão vendo vários quadros do professor. Então, aqui é uma exposição individual, só tem trabalhos meus. No colégio, geralmente faz exposição coletiva, porque daí fica um trabalho do Anthony, um trabalho da Gabi. Então, quando tem de vários artistas diferentes, o trabalho, a exposição ela é coletiva, tá? Também é comum que artistas se reúnam e organizem uma exposição coletiva. Tanto na exposição individual como na coletiva, é comum que críticos de arte sejam convidados. O crítico de arte trabalha analisando os trabalhos, os aspectos técnicos, os conteúdos das obras, a relação com outras obras já feitas, etc. Um artista fica satisfeito quando as críticas em relação ao seu trabalho são favoráveis. Mas olha só, pessoal, vocês viram no balãozinho anterior? O crítico de arte trabalha analisando os trabalhos dos aspectos técnicos.
Então, o que um crítico de arte vai olhar num quadro? O conteúdo da obra que o artista quis expressar. A relação com outras obras já feitas, a técnica da pintura, a harmonia que foi usada é uma harmonia policromática, monocromática, somente de cores primárias, né? Não é o gosto. Eu não gostei desse daqui, fazendo a crítica da arte, porque eu não gosto daquela flor, não gosto muito daquela flor, o cheiro daquela flor não é muito bom, então não gostei desse quadro. Aí é um gosto pessoal apenas, né? Então, o crítico da arte ele vai ver o quê? O conteúdo, o tema, a técnica que foi utilizada, esse tipo de coisa. Vamos continuar. Um artista fica satisfeito quando as críticas em relação ao seu trabalho são favoráveis. Também gosta de receber críticas construtivas, ou seja, que explicam por que o trabalho não está bom, dando indicações de como poderia ficar melhor. Por último, o verdadeiro artista acolhe as opiniões, mesmo que desfavoráveis, como um importante instrumento de construção e aperfeiçoamento do seu aprendizado em arte. E agora chegou o momento de observar e pensar. Observar porque vocês vão ter que fazer leitura da imagem de uma obra. É a imagem que vocês vão pegar de um colega? Não. Eu vou disponibilizar, vai aparecer daqui a pouco na tela, qual é a obra de arte que vocês vão fazer a crítica, tá bom? E vocês vão precisar escrever isso daí. Então vocês podem pegar uma folha de caderno, de fichário, e vocês vão escrever. O livro facilitou para vocês. Ele trouxe um roteiro que vocês podem seguir para a elaboração desta crítica da arte. Mas vocês podem imaginar perguntas diferentes para colocar ali também. Eu gostaria que vocês fizessem não no formato de pergunta e resposta, mas que vocês fossem escrevendo como se fosse um texto que fosse ser publicado no Instagram, numa revista, num jornal, né? Não é uma entrevista, é um texto. Então, olha bem comigo aqui. Você será um crítico de arte. Escolha uma das produções dos colegas. Não, vocês vão usar o que o professor vai mostrar. Para analisar a obra, você pode refletir sobre as questões abaixo. Então, olha só o que vocês podem escrever. Quais figuras você reconhece na composição? Certo? Então, vamos imaginar que vocês fossem fazer a crítica dessa obra aqui. Vou dar como exemplo, essa daqui. Então, você pode começar a sua crítica aqui. Quais figuras você reconhece na composição? Então você pode começar assim: a obra apresenta uma mulher com um vestido azul sobre um fundo laranja, ostentando duas grandes flores sobre o seu cabelo. Então você descreveu o que você reconheceu na obra, tudo bem? A proporção de cada figura corresponde ao plano que ocupa na composição. Então, olha só, a figura da mulher está em primeiro plano. É que aqui o professor só fez essa mulher, mas neste quadro de cima, vamos nesse então. Nós temos uma mulher com duas aves em primeiro plano. No segundo plano tem uma mata, né, toda verde. Então você vai começar a descrever o que está próximo do seu olhar, o que está mais distante. Se for uma paisagem, o que está próximo? É uma casa, é uma árvore. Em último plano tem uma montanha, tem um vilarejo, tem o céu, o sol, uma lua. Então você vai descrever aquilo que você está observando. Então faz a leitura da imagem. A crítica começa assim. A composição da imagem parece equilibrada? Como assim, professor? Aqui a figura está posicionada no centro do quadro, né? Aqui ela está posicionada mais para o lado direito. De vocês é o lado direito, né? Mas do lado esquerdo também existem alguns elementos. Qual é o lado da composição que tem mais elementos? É o lado superior, o lado inferior, o lado esquerdo, o lado direito. Ok? Você vai observar como o artista foi distribuindo os elementos na obra de arte e escreve também. Qual a figura que mais chama a atenção da obra? Você pode colocar: foi observado que o artista procurou dar destaque para as rosas, para as flores, para as margaridas, para os pássaros, né?
ou deu destaque para uma cor, um tipo de linha, né? O que essa cena representa? É um retrato? É um autorretrato? É uma paisagem? É uma figura de um animal? É um objeto? Esta obra é alegre? Esta obra é triste? Ela te causa, ela desperta que tipo de sentimento em você? Que tipo de sensação? O que você gostaria de dizer para o artista dessa obra, né? Então vocês vão descrever tudo isso olhando para a imagem. Ah, professor, eu gostaria de escrever também sobre a técnica. Ah, o artista utilizou pontilhismo, beleza. Ah, o artista criou uma arte abstrata. Lembra que nós estudamos no terceiro ano que a arte somente com cores, linhas e pontos? Ah, o artista só utilizou linhas retas. Então, tudo que vocês conseguirem observar, vocês vão descrever nessa crítica, ok? Qual será a obra de arte? Vocês vão conhecer agora, então. Então, todo mundo pode seguir esse roteiro e pode criar novas perguntas, novas frases acerca de qual obra. É uma obra de arte que eu escolhi de um artista que nós já estudamos esse ano, que é o Vincent van Gogh. Vocês podem encontrar um pouquinho sobre esse artista na página 62. Então, na página 62, vocês têm um pouquinho sobre o Vincent van Gogh. Qual que é a obra dele? Tcharam! Vai aparecer agora na tela para vocês. Isso mesmo, a obra do Van Gogh é Noite Estrelada. Então vocês vão fazer tudo isso que eu dei de exemplo aqui, só que agora acerca daquela obra, Noite Estrelada do Van Gogh. Pega uma folha, escreve lá Noite Estrelada do artista Van Gogh e daí você começa a escrever a sua crítica sobre aquela obra, né? Aí depois que estiver prontinha, bonitinha, né? Pode fazer de caneta se vocês quiserem, tá? Pode escrever centralizado, colocar algum desenho, alguma imagem junto, se vocês quiserem. Estando com ela pronta, faz um registro fotográfico e envia para o professor para que ele possa ler também essa crítica que vocês fizeram à obra do Van Gogh. Hoje em dia é muito comum nesses programas de dança, de culinária, sempre tem um crítico especializado, né? Então ele não vai falar somente sobre o gosto dele. Se ele vai avaliar um prato, ele não vai avaliar, eu não gostei porque eu não gosto de chocolate. Ele vai avaliar o quê? Como que a pessoa colocou os ingredientes, como que ela montou o prato, a organização, né? O tempo de execução. Então, na pintura, se você fosse ali um jurado e você fosse avaliar aquilo lá, como seria essa descrição, essa avaliação? Escrevam lá aí. A obra, então, é Noite Estrelada do artista Van Gogh. Combinado? Estou curioso para saber o que vocês irão dizer sobre essa obra do artista Van Gogh, Noite Estrelada. Terminou, manda uma foto para o professor para que ele possa ler, tá bom? Pessoal, um grande abraço, saudades, tchau, tchau, até mais.